Carta de Paulo aos Filipenses. Nós nos propusemos falar com vocês sobre as cartas de Paulo escritas às igrejas e às pessoas, tá? Na semana passada, nós falamos da carta de Paulo aos Efésios, tá ligado? E agora os Filipenses, né? Você sabe que o apóstolo São Paulo foi aquele grande missionário apóstolo do século passado, que foi o apóstolo dos gentios, conhecido como apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos pagãos. Porque os apóstolos de Jesus Cristo, São Pedro, São Tiago, São João e os outros, eles tinham, assim, a prioridade para evangelizar os judeus. Porque eles estavam erradicados na sua nação, né? Então, eles pensavam assim, o evangelho tem que ser primeiro ao nosso povo. Então, não existia na mente dos apóstolos de Nosso Senhor aquela intenção de evangelizar o mundo. Então, precisou de Deus converter o homem Saulo de Tarso, o apóstolo São Paulo, para que, através da instrumentalidade do apóstolo São Paulo, fosse feita, então, a pregação do evangelho para as demais nações não judaicas. E Paulo escreveu uma carta aos filipenses, ou seja, aos irmãos lá de Filipe, né? Os habitantes de Filipe, uma cidade romana, que foi a primeira cidade da Europa anunciado o evangelho, como nós podemos perceber aqui, no capítulo 16 do livro de Atos, versículo 6 e versículo 12, né? Vamos ver aqui. É a primeira igreja da Europa que foi evangelizada pelo apóstolo São Paulo, seu ministério, 16. Vamos ver. Já se ouvia falar do evangelho. 16, está escrito aqui, versículo 6, diz assim: atravessando em seguida a Frígia, província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. E ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia. Agora o versículo 12. Embarcados em Troida, fomos diretamente a Samotrácia e a outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. E nessa cidade nós detivemos por alguns dias. Você pode perceber que neste lugar já foi formada outra igreja. Sempre lembrando, igreja não é indivíduo, tá? Igreja vem do latim ecclesia, que quer dizer assembleia, congregação. Juntamento daqueles que seguem a Cristo e as doutrinas apostólicas, tá? Não confunda santuário com igreja. Santuário é uma coisa, igreja é outra. Quando a Bíblia diz assim, vós sois o santuário de Deus, então Paulo está se referindo a uma pessoa, né? Vós sois santuário de Deus. Agora, quando fala igreja, é ajuntamento, é congregação. Então, aqui em Filipe, foi então instaurada, ou seja, inaugurada, estabelecida uma igreja de Jesus dirigida pelos apóstolos, tá? Essa é a epístola do apóstolo São Paulo, sempre lembrando que a epístola quer dizer carta, da mesma coisa, foi escrita por volta de 53, 58 depois de Cristo. Segundo os eruditos da Bíblia, os estudiosos dizem que possivelmente tenha sido em Roma, ou em Cesareia, ou em Éfeso. Não se tem certeza de onde Paulo escreveu essa carta direcionada à igreja dos Filipenses. Vamos aos principais assuntos da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lá. Primeiro, Paulo dá preferência em fazer orações em favor dos irmãos de Filipe, né? Capítulo 1, versículos 9, diz assim, tá? Quando Satanás estiver latindo aí na porta, pessoal, não dá ouvido não, que é assim mesmo, viu? Ele está desesperado. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Imagine, Paulo, ele tinha uma preocupação pelo povo de Deus, pela igreja de Jesus. Então, ele formava uma igreja aqui, deixava o integrante do seu ministério, mas quando ele partia para outros lugares, ele se preocupava com aquele povo que ele havia formado ali. Ele se propôs
em fazer orações permanentes pelo aperfeiçoamento do povo do Filipe. Bom, o segundo assunto que podemos destacar na Epístola de Paulo aos Filipenses é as cadeias de Paulo. O sofrimento de Paulo contribui para o avanço da evangelização. Capítulo 1, 22, 26, diz assim: mas se o viver no corpo é útil para o meu trabalho, não sei então o que devo preferir. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, que seria incessantemente melhor. Mas, de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Quer dizer, em outras palavras, Paulo tem que dizer o seguinte, aqui nesse capítulo 1, ele fala de sofrimento, ele fala do sofrer dele com Cristo, que contribui para o progresso do evangelho, do sofrimento dele. E nesse versículo que nós lemos aqui, o capítulo 1, versículo 22, até o 26, Paulo deixa claro que ele diz, é como se ele estivesse dizendo assim, meus irmãos, o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. A qualquer momento, Deus vai me chamar para a sua glória. Enquanto eu estiver aqui, bom é estar com vocês. Bom é eu estar com vocês. Enquanto eu estiver aqui, Paulo queria dizer isso para os filipenses. Mas melhor é estar com Jesus. Onde diz, mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Isso a título disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito da vossa consolação da vossa fé. Assim, minha volta para junto de vós vos dará um novo motivo de alegria em Cristo Jesus. Ele está falando que, bom, estar com vocês, melhor é estar com o mestre. Ele quis dizer em outras palavras, seja feito então a vontade de Deus. Terceiro ponto importante que Paulo mostra aqui na carta aos Filipenses é que Cristo, ele é o exemplo de humildade para o povo de Deus, para a igreja de Jesus. Vamos ver aqui, capítulo 2, versículo 9, quando Paulo mostra para a igreja de Filipe, aos Filipenses, a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus o exaltou, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, está se referindo a Jesus Cristo, e assemelhando-se ao homem, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está falando aqui de Jesus, da sua humilhação. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então Paulo está mostrando aqui para a igreja, e como se ele estivesse dizendo, olha, vocês têm que serem humildes, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, que cumpriu a missão redentora para nossas almas, ele se humilhou até a morte de cruz, e foi humilde. Ele não usurpou-se ser igual a Deus. Ele se fez como servo do Pai, em obediência para cumprir os propósitos de Deus, que foi salvar a todos nós. O quarto ponto importante da carta de Paulo aos Filipenses é que Paulo louva a Deus por Timóteo e Epafrodito, capítulo 2, 13 e 25, vamos ler só uma parte, 2, 13 diz assim, meus caríssimos vós, que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor, não só quando eu estava entre vós, mas muito mais agora, na minha ausência, Porque é Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e executar. Fazei todas as coisas sem murmuração. Por que Paulo tinha esse dom carismático de não somente transmitir a palavra de Deus para a igreja, mas também para os que faziam parte do seu ministério? Ele tinha um dom carismático de fazer isso. Resposta, porque Paulo ele era um homem consagrado, um homem de oração, um homem que rezava muito, fazia muitas orações ao Pai, entendeu? Então ele tinha um dom. Todas as vezes que Paulo abria a sua boca para falar, ou pegava na pena para escrever,
ele recebia a inspiração do Espírito Santo para instruir não só a igreja, mas também o ministério dele e aquele do qual ele havia colocado para ministrar a igreja, nos lugares aonde ele estabelecia a igreja. Tá? Outro ponto importante da carta de Paulo aos Filipenses, a exortação. A exortação, e ele advertindo a igreja sobre os falsos doutores, os falsos ensinadores. Como podemos ver aqui no capítulo 3, versículo 1 e 4, diz assim: no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, tornar a escrever-vos as mesmas recomendações, a mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Cuidai com esses cães, cuidado com esses charlatões, cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus, pelo Espírito de Deus, e pomos nossa glória em Jesus Cristo, e não confiante na carne. Então, existia entre os irmãos lá de Filipe, aqueles que estavam com aquele mesmo espírito lá dos Gálatas. Tem que praticar a lei, olha, esse daí, ele não é judeu, ele não é circuncidado, a gente precisa trazer, ensinar para ele as práticas de Moisés. Então, eram pessoas que estavam disseminando os ensinos que estavam fora do parâmetro do evangelho que Paulo pregava. E Paulo estava orientando os irmãos de Filipe quanto àqueles que estavam querendo desviar da fé, como acontece nos dias de hoje. Né? No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores do que possui, se fosse dado ao 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, aí está falando dele. Paulo está falando dele. Porque Paulo, ele era judeu, fazia parte da tribo de Benjamim, era circuncidado, fez parte da religião oficial dos judeus, que era o farisaísmo. Ele fizera parte antes de se convertir a Jesus Cristo. Então, ele fala aqui, olha, circuncidado ao 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Paulo estava aqui autoafirmando o seu apostolado, dizendo, olha, eu sou judeu, mas eu me converti a Jesus Cristo, abandonei as práticas da lei, agora vivo uma vida de libertação, de bênção em Cristo Jesus, uma nova vida. Então, isso que esses irmãos judeus aí, falsos doutores, falsos profetas, que estão falando para vocês que vocês têm que praticar a lei, olha, eu que sou judeu, não estou dizendo isso para vocês, mas tudo isso que para mim era vantagem, considerei perda por Cristo. O que ele considerou perda por Cristo? Todos aqueles rituais que ele havia aprendido no judaísmo, na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo e conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por ele tudo desprezei e tenho por conta de ter a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Mas ele considerava tudo aquilo que ele havia aprendido lá na religião antiga, no farisaísmo, os dogmas, aquelas práticas, as tradições, ele considerou tudo como esterco, porque Jesus transformou a vida de Paulo. Paulo estava colocando na cabeça daqueles irmãos que estavam sendo persuadidos pelos falsos doutores, por esses falsos profetas, que não era aquilo que eles estavam falando. Que como se estivesse falando da mesma maneira como falou para os Gálatas. Né? Ele continua dizendo aqui, olha, estar com ele, não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. E aí, o capítulo 4 termina, né? Essa carta de Paulo aos Filipenses, e na próxima sexta-feira nós vamos trazer a carta de Paulo aos Colossenses, tá bem? Carta de Paulo aos Colossenses na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar este momento e perguntar onde nós estamos na leitura da Bíblia, onde nós estamos na leitura da Bíblia, porque nós estamos lendo a Bíblia. Quem é que está lendo a Bíblia aí, pode dizer para mim onde nós estamos? 2:4 de Malaquias, 3:4 de Malaquias e 1 de Mateus. Já entramos no Novo Testamento, viu? Então vamos galopar aí, porque a gente chegar no Apocalipse em dezembro. 3 capítulos por dia, bem, pessoal?
Então, quem não começou a leitura em setembro de 2013, está lendo 3 capítulos, agora não tem mais folga, agora é direto, bem? Agora é direto. Para nós chegarmos em dezembro de 2014, no Apocalipse. São 3 capítulos. Então, quem não começou a leitura, então vamos acompanhar a leitura do Novo Testamento, que começou hoje, né, dona Hilda? Primeiro capítulo de Mateus. Então, você que tem a sua Bíblia, você vai ler hoje mesmo o capítulo 1, tá? Vamos lá. Você vai ler o capítulo 1, 2 e 3 de Mateus. Você vai começar conosco aí a leitura. Seria bom você ler até o 4, né? Para equiparar com os outros que estarão lendo. Porque amanhã nós leremos o capítulo 2, 3 e 4 de Mateus. Bem? São 3 capítulos por dia. Agora não, vamos lá. Todos os dias, viu? Todo dia, qualquer hora do dia, você pega a sua Bíblia e leia 3 capítulos, tá bem? Você vai tirar a média de 15 minutos para ler os 3 capítulos, tá bem, pessoal? Porque só assim você conseguirá ler a Bíblia toda. Se você for pensar assim, eu vou ler a Bíblia nesse mês agora de novembro, todinho, você não vai ler. São 73 livros, pessoal. Você não vai ler. Imagina você pegar aí na livraria e comprar 73 livros. Vai ser mais de 1 metro de pilha de livro, dependendo da grossura do livro, né? Você vai... E a Bíblia são 73 livros para você ler. Entendeu? Então, você tem que, nessa maneira, dessa forma, você lê, tendo 3 capítulos por dia, nós vamos chegar aí, provavelmente, em dezembro, já no livro do Apocalipse. Se será, em nome de Jesus. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos continuar falando sobre as epístolas de Paulo aos Colossenses. Nós vamos saber os tópicos dos assuntos contidos na carta de Paulo escrita aos Colossenses, que é mais uma igreja do qual Paulo escreveu, para a qual Paulo escreveu. Bem? São aproximadamente 14 epístolas que Paulo escreveu para as igrejas e para indivíduos, para Tito, Filemão, Timóteo, né? Que ele escreveu. E escreveu para a igreja de Coríntios, Éfeso, a Galácia, Filipenses, que nós meditamos hoje, Colossenses, Tessalonicenses, que é da igreja de Tessalônica. E é bom você sempre meditar nessas epístolas, porque para cada igreja existem assuntos diferentes. Isso é muito interessante, nós vamos falar sobre isso, tá bem? Lembrando que na sexta-feira, 9h30, 18 horas, nós vamos estar aqui na grande celebração da queima do mal, né? Da queima do mal, em nome de Jesus, nosso Senhor. Nós estamos, pela fé, queimando o mal na nossa vida. Quem não tem a oração do fogo, pode pegar depois com a dona Berenice. Nós temos aqui a oração do fogo. Ela está aqui, né? Essa oração aqui, oração do fogo, que nós vamos colocar no site. Nós vamos colocar essa oração no site, viu? Brevemente, já era para ter feito, mas é uma correria muito grande que nós temos para fazer o que nós fazemos, que talvez não seja nada, mas temos que correr para fazer as coisas, porque o inimigo ele tenta entrar até nos computadores para impedir que nós façamos esta obra, esse trabalho, mas nós iremos fazer em nome de Jesus, o nosso Senhor, tá bem? Lembrando que no domingo, 9h03 da tarde, nós vamos estar aqui na grande aliança do amor da Sagrada Família, onde estamos abençoando os casais, aqueles que querem serem felizes no amor, assim seja. E, na oportunidade, nós estamos trazendo uma palavra para vocês sobre aliança, sobre conselho, dentro da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, tá bem? Sexta-feira, hoje é dia 29, né, pessoal? 29, e amanhã, quinta-feira, será dia 30? E sexta-feira, qual é a data? Qual será? 31. Então, sexta-feira, 31, ao contrário, é 13. É o dia da festa de Satanás, chamada Halloween. Nós temos no nosso site uma palavra que estamos falando sobre Halloween, viu? Nós falamos aqui sobre esse assunto na sexta-feira e nós não falamos no ar porque estávamos com problema de transmissão. Mas, já que nós não falamos, não gravamos a palavra que nós trouxemos aqui na sexta-feira sobre essa festa de Satanás chamada Halloween, nós colocamos lá um vídeo que nós gravamos no ano passado, colocamos lá para vocês ouvirem, para vocês assistirem e ouvirem o que nós estamos falando lá sobre Halloween, viu? Essa festa de Satanás, que o cristão não pode participar em hipótese nenhuma, tá bem? É muito bom você abre lá o site www.missãoyavé.com.br e na parte dos vídeos, lá no nosso canal Missão Yavé, logo em cima está lá o vídeo gravado
falando sobre Halloween. São 29 minutos, 30 minutos, onde nós estamos falando sobre Halloween, essa festa maligna, que tem levado muitas pessoas ao esfriamento da fé. E muitas pessoas, eu me refiro, um povo de Deus, né, tem sido vítima dessas manifestações malignas, porque as escolas do Brasil, as escolas e faculdades do Brasil estão enfeitadas com caveiras, com teia de aranha, essa festa diabólica que veio dos Estados Unidos. O Brasil não tinha essa festa chamada Halloween. O Brasil não tinha isso. Mas toda a imundícia que eles abraçam nos Estados Unidos, eles transformam o Brasil numa bacia sanitária para despejar as imundícias aqui no nosso país. E essa imundícia chamada Halloween, festa de Satanás, tomou conta do Brasil, e o povo de Deus tem que ter cuidado com seus filhos, orientar seus filhos para não participar dessa festa, não comer essas balas de caveira, porque o espírito maligno penetra na pessoa. Você participando dessas coisas oferecidas a demônio, viu? A Bíblia fala sobre isso. Na carta de Paulo aos Coríntios, a palavra de Deus fala que aqueles que participam de comida sacrificada a demônio não tem problema, viu? Cuidado, que Deus abençoe. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, eu sou o Bispo Afonso Querubim, que tenho a imensa satisfação de poder falar com você aqui no Google, no Facebook, no Orkut, em todo o segmento da internet, também no Twitter, tá? O nosso site, www.missãoyahvé.com.br. Você pode, entrando lá, você pode fazer o seu pedido de oração, pode escrever também para nós, falar alguma coisa. É só você chegar no site, tem lá um espaçozinho, vai cair no meu e-mail, taclove@hotmail.com. Vai cair no meu e-mail, não vai nem cair no e-mail da igreja, da Missão Yahvé, vai cair no meu e-mail para que eu possa estar recebendo diretamente o seu pedido de oração e a sua palavra, uma pergunta sobre a Bíblia, aquilo que nós pudermos responder para você. Você pode nos perguntar, né? Por exemplo, você pode nos perguntar assim, o Papa Francisco, sua santidade, ele aprovou, ele apoia a teoria, essa notícia saiu no jornal do mundo inteiro, né, no dia de hoje, 29 de outubro de 2014. O Papa Francisco acaba de apoiar e aprovar a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco, e a teoria de Albert Einstein, que o universo foi formado por uma explosão, com a grande explosão chamada Big Bang, e aí formou-se o universo. E o Papa Francisco apoiou essa teoria, que não existe prova científica para tal teoria. Você pode me fazer essa pergunta. O Papa está certo em apoiar isso aí? E eu vou te responder, tudo bem? Tá? Então, você entra no site www.missãoyahvé.com.br, tá bem? E nós vamos responder a pergunta que você fizer, tá? Em nome de Jesus. Você pode perguntar, se nós não tivermos conhecimento, nós vamos pesquisar para te responder em nome de Jesus. Você pode fazer o seu pedido de oração, tá? E entrar em contato conosco. E nesta sexta-feira, a grande celebração da queima do mal, para abençoar a sua vida em nome de Jesus, o nosso Senhor. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.